Antes de qualquer coisa, o microfone sim vai ficar aqui, porque nessa blusinha não tem outro lugar pra pôr. Se eu colocar aqui, vai ficar perto da garganta, vai ficar horrível, enfim. Vai ficar aí, gente. Desculpa aí quem se sentir incomodado. E aí, pessoas, eu sou Karime Winkler e esse é meu canal Café de Ciência. Sejam muito bem-vindos de volta para mais um vídeo. Aproveitando que semana passada eu falei um pouco sobre o universo das multinacionais, sobre dicas, né, de como você pode entrar numa multinacional e falar um pouco sobre como você pode se preparar para uma entrevista de emprego. Antes da gente começar, só comentando aqui que você que é inscrito aqui do canal tem 60% de desconto nos cursos da IBS Américas, que é uma instituição de educação voltada para o intercâmbio executivo. Então, se você é graduado ou está se formando ainda, você pode fazer o intercâmbio executivo com a IBS Américas com 60% de desconto. Você pode ver mais informações nos links que eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo e também pode usar o meu código de desconto. Se você é novo no mercado de trabalho, provavelmente você já procurou diversos vídeos sobre como você pode se preparar para uma entrevista de emprego, mas com certeza acabou vendo vídeos que falavam sempre a mesma coisa, para você se preparar olhando o site da empresa, pensando nas possíveis respostas. E sim, é claro que isso funciona, mas eu vim aqui dar algumas outras dicas para vocês que estão aí nervosos com alguma entrevista que possam ter nessa semana ou na semana que vem, ou até mesmo esteja se preparando para uma possível entrevista de emprego daqui para frente. A minha primeira dica é para você se preparar psicologicamente no que tange o seu autoconhecimento e ao seu nervosismo também. Então, se você é o tipo de pessoa que fica nervosa com certos tipos de situações e a entrevista de emprego é uma delas, eu recomendo que você se prepare psicologicamente, pode ser com um profissional ou não, dependendo do nível da situação, não é mesmo? Para poder realmente se autoconhecer e se sentir preparado para o momento que você for responder perguntas sobre si mesmo. Porque eu sei que é muito frustrante você chegar lá e eles perguntarem, por exemplo, quem é você, para você se apresentar. É realmente muito difícil você se preparar psicologicamente, emocionalmente para esse momento. Às vezes a gente fica muito nervoso e começa a gaguejar e tudo mais. E por isso é importante você estar preparado, assim, calmo e saber ficar calmo. Porque muitas vezes a gente não sabe como fazer o nosso corpo respeitar, né, o que a gente tá pensando. Por exemplo, fique calmo, mas como que eu fico calmo? Como que eu fico normal? Então, respira, tenta a ajuda de um profissional, se você for um tipo de pessoa que já tem um problema de nível de ansiedade muito alto. Veja como você pode fazer para controlar essa ansiedade no momento da entrevista, porque às vezes a gente é ansioso e não consegue passar uma credibilidade para o recrutador. Então, por mais às vezes que a gente esteja falando a verdade, eles olham para a gente, veem que a gente está nervoso e pode ser que eles não acreditem tanto assim no que a gente está dizendo, porque geralmente a gente fica nervoso quando mente. Então, é bem importante que você esteja preparado para essa parte. Algumas perguntas que os recrutadores costumam perguntar e ninguém costuma falar, e que eu vou te falar aqui agora, e que você deve pensar sim antes da entrevista de emprego para poder ter uma resposta já pronta, digamos assim. São perguntas como: onde você estuda, como que é o trajeto até aqui, né? No caso de você fazer um estágio ou você ser trainee que esteja terminando uma faculdade. Se você morar longe, você vai ter que responder como que você consegue chegar até aqui a tempo, como que é o trânsito, você vem de trem, você vem de metrô, você pretende vir de um outro meio de transporte, como que seria o seu deslocamento, quanto tempo isso demoraria, porque muitas vezes eles consideram a localização da pessoa para saber se vale a pena contratar ou não, afinal de contas eles têm que pagar o vale transporte muitas das vezes, e bem como tem que considerar também o seu desgaste emocional e físico entre a empresa e o seu local de descanso, que é a sua casa. Então é importante você já pensar nisso, né, nessa pós-entrevista de emprego, como se você já tivesse passado na entrevista e tivesse sido contratado. Muitas das vezes me perguntaram esse tipo de coisa, porque eu moro realmente um pouco longe da capital de São Paulo, então eles costumam perguntar como que eu chego, né, até o local de trabalho. Gente, obviamente de trem, metrô. Não é um trajeto fácil, porém também não é impossível. Cansa muito realmente, mas eu acho que se você já for com isso pronto na sua cabeça para responder, né, o recrutador realmente vai ajudar muito.
porque se eles virem que você não tem tanta certeza assim de como que você consegue chegar lá, talvez eles pensem que seja um sonho talvez não muito realista para você entrar naquele momento na empresa. Uma outra forma de você se preparar para a entrevista é pensando também nas possibilidades de pergunta que você pode fazer. Porque às vezes a gente pensa em algumas perguntas, certo? Só que chegando lá a gente já não consegue lembrar das perguntas e tudo mais. Então eu acredito que seja importante você pensar bem nisso antes, realmente, e talvez anotar em algum lugar que você possa ler ali na hora para perguntar, né, se for o caso. Nada muito assustador também, não é para fazer um pergaminho inteiro de pergunta, mas talvez uma, duas perguntas que você queira fazer. E pensar nisso bem antes ajuda no nervosismo também. E uma última dica que eu acho que pode ser bem válida, você pensar no seu traje bem antes da data que você vai fazer a entrevista. Bem antes que eu digo assim, talvez uns 3 dias antes. Porque muitas vezes a gente pensa em uma roupa X e aí no dia chove, então já pense nas possibilidades do que pode acontecer, porque eu sei que muita gente compra roupa para o dia da entrevista de emprego e muitas vezes o tempo não bate com aquela roupa, então tenha as possibilidades aí de combinações. Lembrando que sempre tem aquela dica de usar a cor da empresa em alguma vestimento que você, né, que você vá com ela, por exemplo, talvez, não diga gravata, mas talvez a camisa, algum acessório, alguma coisa do tipo, para realmente ter aquele destaque, né? O vídeo foi esse, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa seu like, não se esqueça de se inscrever no canal e de ativar o sininho. Se você tem alguma outra dica para dar, talvez que você tenha visto em algum outro lugar, coloca aqui nos comentários que a gente vai gostar muito de saber. Muito obrigada por assistir, fui Ismi!